Veja como tudo está conectado, né? Nada está solto no mundo, tudo está ligado. Uma coisa puxa a outra. Nós estamos falando aqui de poesia. Olha um arco-íris que se abre aqui no céu de Brasília, magnífico, a nos olhar ali, ó. Certamente aprovando esse Coisa nosso linda. diálogo. E com os olhos bem abertos, né, ministro? Isso. E no fundo nós já trazíamos um arco-íris em cada uma das nossas É verdade, pupilas. é verdade. A consciência é um terceiro elemento, é uma posteriori. Muitos chamam a consciência, filha desse casamento por amor entre o pensamento e o sentimento, muitos chamam de sexto sentido, outros chamam de terceiro olho, ou seja, o olho da consciência, aquele olho que não é visto, único que não é visto, e o único a ver tudo. O ministro Carlos Aires Brito, do Supremo Tribunal Federal, nos concede hoje a honra de, mais uma vez, participar do Contraponto. A primeira vez, ministro, nós falamos de vários livros que o senhor já havia lançado. E agora vamos continuar sobre novos livros, alguns também já lançados e outros por lançar. É um prazer tê-lo aqui, ministro. Também, Cacilda. Bom, esse repeteco, né? Essa reprise eu acho que é boa. Eu estou à vontade para, como da outra vez, a gente conversar bem à larga, bem à solta. É isso mesmo. Ministro Aires Brito, se o senhor recebesse um envelope com a data da sua morte, o senhor abriria? Que pergunta boa. Se eu soubesse que era a data da minha morte, eu abriria. Abriria. Porque eu me preparo para não temer a morte. A morte é a interface da vida, né? Como tudo na vida é dicotômico, é dual, por exemplo, o céu e a terra, né? De cuja combinação, de cuja unidade surge um terceiro elemento, que é a linha do horizonte. Não é o céu nem a terra, é o ponto de unidade dos dois. As duas asas de um pássaro, né? A dicotomia se compõe de duas asas, mas elas se unificam para compor o milagre do voo. As duas margens de um rio também se unificam para produzir a corrente. Então a vida e a morte se unificam para produzir um terceiro elemento. Eu tenho uma certa curiosidade de saber que terceiro elemento é esse, que terceira via é essa. Sim. Agora, e de tudo que a morte promove, o que entende de mais ingrato, ministro? A inatividade eterna ou a distância das pessoas queridas? A distância das pessoas queridas. É o que nos prende aqui, não é, verdadeiramente. No fundo, né? É o amor, é o afeto, é a amizade por tanta gente que mantém conosco uma relação orgânica, uma relação de identidade. A mulher equilibrista, conforme o senhor mesmo disse, pertence de fato ao casamento? A mulher equilibrista. A mulher no casamento, acho que desempenha um papel de ponto de equilíbrio muito mais do que o homem. Só ela consegue transformar uma casa num lar. Ela é o esteio. Para mim, o esteio da família, o ponto de equilíbrio da família é a mulher. E ela, como se sacrifica, não é? Como se multiplica, como se desdobra para manter essa unidade doméstica. A figura central do casamento e da família é a mulher. Agora, pois é, ministro, em breve o senhor lançará mais uma obra, como já dissemos. O nome é DN Alma.
Por que DN Alma, ministro? Fala-se tanto do DNA, outros pronunciam da DNA, como uma coisa científica, né, de compreensão dificultosa. Eu aí resolvi humanizar a sigla DNA e coloquei o substantivo alma, DN Alma. Né, fiz a junção. Ficou muito interessante. Eu inventei essa palavra, acho que como título de poesia tá boa, é evocativa, é chamativa, porque o livro de poesia deve ser como uma manchete de um noticiário ou de um jornal, deve ter um poder de atração. É forte, esse título forte. é forte. E eu estou aqui com a prova do seu livro e eu li aqui uma coisa incrível. Encheu o copo das ideias com uma dose dupla de ousadia, como a dizer que a fogueira da Inquisição, esta sim, era a única heresia. Eu fiz para Giordano Bruno, que foi um livre atirador no plano das ideias. Como deve ser toda pessoa, como deve ser todo intelectual, ele era um desassombrado, pessoalmente e no plano das ideias. Ele foi sacrificado, ele foi queimado, vivo. Aí eu quis lembrar, não é, que a única heresia era a própria fogueira. A Inquisição era que era a heresia. Não é? Nada mais se pode exigir do intelectual, ou de um artista, ou de um místico, senão a completa liberdade de expressão. Uma vez eu lhe disse, não é? A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. Da liberdade, é. Então eu quis homenagear o Giordano Bruno, lembrando que ele foi um herói. E para nós, o que significa dose dupla de ousadia? Olha, é um estímulo para todos nós. A ousadia no trabalho, a ousadia na vida, a ousadia no modo de conceber o mundo, acho que faz um bem. Clarice Lispector, falando de ousadia, dessa independência de pensamento, desse se soltar no mundo das ideias, ela falou em doce loucura. Doce loucura. Doce loucura. E isso me remete para Nietzsche, que fez uma apologia, um elogio do próprio caos, dessa convulsão interior, dessa efervescência mental, que não é ruim não, é boa. Ele disse o seguinte: é preciso caos e frenesi dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. Que beleza. Então Giordano Bruno faz parte desse grupo de pessoas absolutamente independentes, soltas na vida, sem amarras. Isso é vida, né, ministro? Mas há quem diga que para criar é preciso esvaziar. É isso mesmo? Bem, no plano espiritual, é preciso entrar num estado de não mente, de esvaziamento, né, da mente, deletar os pensamentos da mente e conviver com o vazio e entender que o vazio é bom. É como se você partisse de um marco teórico zero, rompesse, não é, com todos os vínculos com escolas, com dogmas, com igrejas, ficar inteiramente livre. A meditação é um exercício de não mente. A meditação oriental é um exercício de serenização. Porque todas as vezes que se sai da mente, a gente entra num estado de nirvana, num estado de graça, né? Num estado de êxtase. Eu faço meditação todos os dias. Então a gente esvazia, né, o intelecto, se retempera e cria. Cria, exatamente. E cria a partir daí. Criar é fundamental. Que palavra distante é essa que o senhor usa com o nome de oxímoro? O senhor é capaz de explicar, ministro? O oxímoro eu conversei outro dia com esse mestre do direito, da literatura, da prosa, escreve brilhantemente, de modo inexcedível, que é Manuel Alceu Afonso Ferreira. E ele também se deliciou com a utilização do oxímoro. O oxímoro é uma figura de linguagem. Significa usar intencionalmente o paradoxo, mas é um paradoxo aparente. Eu estava olhando para aquelas bananeiras
E me lembrei de que nesse livro, DNA e Alma, eu escrevo assim: havia bananeiras na minha infância, verdes lembranças que me chegam aos cachos. Olha, que Ou bárbaro. seja, os cachos de banana, né? Os cachos de lembranças. Os cachos de lembranças. Verdes, a bananeira é verde, verdes lembranças que me chegam aos cachos. Que maravilha. Como se fossem cachos de uma bananeira. Então, o oxímoro, ele busca, pelo uso do aparente paradoxo, impactar, né? Levar o leitor ou o ouvinte para uma terceira via fenomenológica, uma terceira via estética, eminentemente estética, que nem coincide com o real, nem com o irreal. Uma espécie assim de fiozinho de navalha entre o real e o irreal. Se o artista cair no real, perde o ponto. Está fazendo lugar comum, está fazendo uma descrição, uma crônica. Se cair no irreal, também perde o ponto, está fazendo ficção. Ele tem que encontrar um meio termo. O equilíbrio. O equilíbrio, uma terceira via. O difícil caminho do meio, que é dotado de uma beleza estética absolutamente surpreendente. O oxímoro é isso. Por exemplo, é Abel Silva dizer: a juventude é uva, depois passa. Como é surpreendente, né? Ou o próprio Paulo Bonfim, esse notável poeta de querido São Paulo, querido, dizer: à meia-noite os ponteiros se amam. É isso mesmo. À meia-noite os ponteiros se amam. Ou ele dizendo ainda: não estranhem o rosto que se fez meu. Então, o oxímoro é, para mim, muito antenado com o futuro. Eu me utilizo dele para fazer um tipo de poesia. Já não é o verso a serviço da poesia, é a poesia a serviço do verso, para que com um número mínimo de palavras, não é, se possa resumir um poema inteiro. Incrível. Beleza de definição, Vinícius. Beleza. Por falar em obra, nós poderíamos dizer que assim como existe a obra boa, existe a obra ruim. E também existe a obra viva e a obra morta. Como definir a obra morta? Olha, Lukács, certa feita, falando sobre o artista, ele disse que o papel do artista é fazer a ponte entre esse sujeito universal, que é a humanidade inteira, e o sujeito individual, que é cada um de nós. Então, a obra de arte, a verdadeira arte, a que permanece viva, a que não passa, a que não é fashion, simplesmente, tem o tônus da definitividade, ela faz essa mediação, essa intercalação entre toda a humanidade e cada sujeito individual. De sorte que o artista ele consegue colocar na objetividade da sua obra tudo que a humanidade já produziu e que ainda vai produzir. Sim. Então, quando a obra é feita com alma, com arte, com talento, ela permanece e atravessa a noite dos séculos. É uma obra viva. É uma obra perenemente viva. Não se defasa, não se desatualiza jamais. E quanto à vida, ministro, o senhor acredita que ela seja repleta de momentos surrealistas? A vida é uma dádiva, né? A vida é sempre novidadeira, sempre surpreendente. Tem a cor dos nossos olhos, né? Pouco importa que haja sol lá fora, que haja chuva. O que interessa é a alma da gente, é o modo de ver as coisas. O olhar sobre as coisas qualifica as coisas. A interioridade nossa é que interessa. Ministro, vamos interromper alguns instantes e daqui a pouco nós voltamos. E você continue aí.
De volta ao nosso segundo bloco, conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, numa tarde memorável, que tudo contribui, não é mesmo, ministro? Esplendorosa, né? Tarde de Inclusive Brasília. a sua elegância, né, ministro? As tardes de Brasília têm um charme reconhecido, É né? verdade. Por isso que a noite aqui demora a chegar, porque a tarde não renuncia fácil ao próprio charme. O ministro prega que a Constituição governa quem governa. No Brasil, é isso mesmo, ministro? Ou deveria ser? Deveria ser assim. A Constituição governa quem governa. Ou seja, ela governa permanentemente quem governa transitoriamente, episodicamente, quadrienalmente. Porque nela está depositada uma vontade normativa que é permanente, não é transitória. Porque não é desse povo aqui e agora. É a vontade permanente da nação brasileira. E a nação é uma linha imaginária que faz a costura possível do passado, do presente e do futuro. Como acontece na família da gente. A família da gente é isso, na expressão do passado, do presente e do futuro. Dos antepassados, dos coetâneos e dos pósteros. Assim é a nação, verdadeira autora da Constituição. Pois bem, ministro, nós conhecemos a eutanásia, a distanásia e a ortotanásia. Mas temos também a mistanásia, que é o abandono, a morte social, é o idoso marginalizado, é o idoso excluído, carente, esquecido no asilo. Eu pergunto, o que é pior, ministro? Tudo isso, Cacilda, é consequência de um terrível mal do século, né? Das cidades grandes, das metrópoles, que é a indiferença. O não se incomodar, não é, pela sorte dos outros, o não olhar para o próximo. Nós devíamos todos ser campeões da inclusão social. Devíamos nos indignar, não perder essa capacidade da indignação diante das injustiças. O eixo da indignação não pode ser abandonado. Eu tenho nesse último livro, DNA Alma, alguns poemas sobre isso. Por exemplo, um deles diz assim: eu vi a honra do Brasil espetada nos andrajos de um mendigo. Olhe, os autodidatas em indiferença vão morrer devendo 2 almas. E eu completo o poema dizendo assim: desemprego é uma dor que atinge o osso da alma. Então, como é cruel o desemprego. É cruel. E o desemprego de massa. Nem fale. Então, esse indiferentismo, né, pela sorte dos outros, esse salve-se quem puder, é cruel. Responde por essa falta de inclusão social. A começar, né, o governo deve pugnar, deve começar a combater a falta de inclusão social com uma política inteligente, agressiva, né, competente de emprego, de formação escolar, né, de cursos profissionalizantes e de abertura de vagas de emprego. É isso mesmo. Agora, ministro, mudando um pouco de assunto, o que significa dizer que saudade é um parafuso? Você agora me traz à lembrança a figura definitiva, eterna de Patativa do Assaré, quando fez aquele repente: a saudade é um parafuso, se vem com rosca, não cai. Para entrar, tem que torcer, porque batendo não vai. Mas quando enferruja dentro, nem distorcendo, não sai. Talento puro, né? Criatividade puro, puríssimo, pura. total. Esse realmente esvaziou, né, ministro, ao criar. Ministro, eu tenho aqui uma dúvida. Se o beijo é a materialização do querer bem, como pode haver uma lei americana, mais especificamente em Boston, que proíbe 2 pessoas de se beijarem em frente de uma igreja? Pois é. Como é que pode? Que coisa absurda e que concepção equivocada da própria igreja. O beijo é expressão de afeto. Né? O beijo é uma instituição. Eu tenho um poema, né, sobre igreja que diz bem da minha compreensão sobre ela, que é diferenciada.
E o poema diz assim: não há cidadezinha brasileira que não tenha uma praça defronte da igreja. O povo a se postar na praça para admirar a igreja. Deus a se postar na igreja para admirar a praça. Olha. Ministro Aires Brito, todo escritor é influenciado por seu meio e por seus problemas. O que mais lhe pega, ministro, ao escrever? Olha, eu sou uma pessoa de bem com a vida. Não tenho olheiras na alma. Eu acho que a vida é uma dádiva, é um presente de Deus. E que, portanto, deve ser bem vivida, bem usada. Claro que tudo é breve. E daí? É possível fazer do breve o intenso? É. E quando se faz do breve e intenso, se experimenta a eternidade. Foi por isso que Vinícius de Moraes cunhou aquele verso belíssimo: que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Que seja infinito, enquanto dure. As dores do mundo, as injustiças sociais, o desamor, isso me cala fundo, isso também me toca negativamente, e eu escrevo sobre isso como um desabafo, como um protesto. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe, já dizia Oscar Wilde. Ele tem razão? Tem razão. Há pessoas que passam pela vida em brancas nuvens, não é? Apaticamente. São pessoas impassíveis, frias, indiferentes. Indiferentes. E voltando ao Vinícius de Moraes, que o senhor citou aqui, ele bem disse: eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço, meu tempo é quando? E o seu tempo, Aires Brito, é quando? O meu tempo é hoje, é agora. Eu também aprendi, ao longo da vida, que a vida só acontece no agora. Então eu procuro cortar o meu cordão umbilical com o passado e com o futuro. Eu quero viver no eterno agora. Meu mundo é hoje, não existe amanhã para mim. A gente experimenta a eternidade vivendo intensamente cada momento de que a vida se compõe. Os orientais falam tão bonito sobre isso, Buda falou sobre isso magnificamente, né, da necessidade de não se deixar nenhum momento passar em vão pela nossa existência. É preciso estar atento e ao mesmo tempo descontraído. Pois é. Ministro, o senhor falou dos chuviscos, eles já estão chegando. Olha, até chuvisco nós estamos tendo aqui. Então nós que vamos tarde encerrar o nosso programa. Não tivemos Olha, aqui... a vida não é feita de momentos. Tivemos de momentos de sol, momentos de ventania, momentos de chuva. O arco-íris ali abriu no céu de Brasília. Tivemos todos os momentos. E o que é melhor, não foram momentos surrealistas, foram momentos mágicos. E o Contraponto agradece a sua visita, a sua ilustre visita ao nosso programa. Muito obrigado. Honestamente, sinceramente, que tarde feliz. E quanto a você, telespectador, não se esqueça, semana que vem estaremos de volta. O oeste é meu norte. Outros que contem, passo por passo. Eu morro ontem, nasço amanhã, ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Ainda poderia fazer mais, né? Com o incentivo da população, com o envolvimento da população, que eu sempre chamo a atenção da sociedade, porque a sociedade também fica sempre assistindo e não se envolve. Essa é uma outra questão que eu quero que a gente comente a respeito de como a sociedade pode participar e não deixar apenas para o poder público. Só que isso a gente vai comentar no nosso próximo bloco. Vamos fazer mais uma pausa para um rápido intervalo e voltamos já. Não sai daí, que é rapidinho. Muito bom.
essa questão da educação e chamo o das duas, que também falaram sobre, basicamente, a importância da educação, e a gente termina. Mais fácil assim. Vamos, Fá. Foi mesmo? Exclusão social, esse é o nosso tema de hoje. Quem está presente conosco aqui no nosso estúdio é a Camila Giorgetti, socióloga e pesquisadora. E se você quiser enviar suas sugestões, pautas ou críticas sobre o nosso programa, mande um e-mail para a gente, trocandideias@mpd.org.br. Ou, se você preferir, entre no nosso site, que é www.mpd.org.br. Lá tem todos os detalhes do nosso programa, os dias e os horários em que ele vai ao ar também. Nós terminamos o bloco anterior, Camila, e a pergunta que eu fazia a você é de que maneira, então, a sociedade pode participar, já que o poder público acaba não tendo força para estar em todos os lugares e conseguir combater a exclusão social de uma maneira mais eficaz. E antes de você me responder, gostaria que a gente assistisse a um depoimento do Padre Júlio, que fala exatamente sobre isso, sobre a importância da participação da sociedade também. Bom, Camila, ele fala da importância, então, da democracia participativa, de como a sociedade deve participar também. Qual a sua opinião a respeito? Então, eu acho que se a gente for para um julgamento maniqueísta, no sentido de dizer, separar a sociedade em bons cidadãos e maus cidadãos, então, entre aqueles que ajudam e aqueles que não ajudam, a gente estaria sendo muito simplista. Eu acho que, na verdade, existem situações mais complexas por trás disso. Por exemplo, não sinto... Esse envolvimento da sociedade, ele está muito condicionado também, esse não envolvimento, não chama assim, pela questão do individualismo, que a gente tinha comentado, né, em outro bloco, né? Porque a questão, eu acho que a sociedade também está desagregada, as pessoas também não sabem como agir e como se mobilizar. Mas não são todas as pessoas, a gente tem que encarar a situação de frente. Eu acho que a gente vive numa sociedade onde existe uma má distribuição de renda e existe uma tendência às pessoas se acomodarem no seu dia a dia. Não que elas sejam culpadas pela situação dos outros, mas isso é uma tendência própria do capitalismo. Eu acho que um sistema de acumulação, ele incentiva isso. As pessoas a acumularem cada vez mais riquezas, né? A se preocuparem só consigo mesmos e com a sua família, né? No máximo, né? E esquecerem do outro. E a gente também vive uma vida tão atribulada, ainda mais quem vive numa cidade grande, né? Que não acaba, né, esquecendo. Mas eu acho que tudo isso a gente não pode deixar de se questionar. Eu acho que as reais razões, né, que levam as pessoas hoje em dia a assistirem passivamente à degradação das condições de vida do seu próximo, do seu semelhante, e não fazerem nada. Que é o caso, por exemplo, não só das pessoas que moram nas ruas, mas das favelas. Isso é uma coisa que acontece muito. Às vezes a gente mora, por exemplo, num condomínio e tem um porteiro todo dia que abre a porta, né, do elevador, e a gente esquece de perguntar para ele onde ele mora. A gente não sabe de onde que ele vem, as condições de vida dele. E é isso, assim, acaba levando, eu acho que o resultado de tudo isso, né, é que as pessoas vivem cada uma no seu próprio mundo, né? E isso é em função da condição da modernidade mesmo, do homem moderno, mas também da situação própria do nosso país.